Olá, meus queridos amigos do YouTube, Isabel falando, como vão vocês? Bom, hoje é dia 2, dia de finados, não sei a hora que eu vou postar esse vídeo, porém é de muita relevância falar no assunto da espiritualidade num dia como esse. Por quê? Porque muitas pessoas elas estão não tão bem orientadas quanto à conduta de como proceder no dia de finados, né? Se deveriam visitar os túmulos dos entes queridos que partiram, se deveriam fazer uma oração. E aquele grupo que eu sempre compartilho aqui, grupo de estudo espírita Paz e Luz Allan Kardec, tem membros lá, administradores como a Sirlene Paiva, o Gilberto Adamati, que compartilham textos muito bacanas sobre esses assuntos. E um deles chamou a atenção, antes de eu falar sobre os espíritos que ficam vagando, né, sugando a energia dos vivos aqui no planeta Terra. Tem um texto que chama Os Mortos Vivem, que a Sirlene Paiva compartilhou e diz o seguinte, eu achei muito interessante trazer para cá. Para os nossos afetos que partiram para o mundo espiritual, a melhor conduta é a lembrança das suas virtudes, das suas qualidades, os atos bons deles, os momentos de alegria juntos vividos com eles. A prece que lhes refrigera a alma e lhes fala dos nossos sentimentos. Não há necessidade de se ter dinheiro para honrar com fervor cristão os nossos mortos, nem absoluta necessidade de nossas presenças ao lado das tumbas deles. Eles não estão lá. Espíritos libertos vivem no mundo espiritual, tanto quanto estão ao nosso lado, muitas vezes nos dizendo da sua igual saudade e do seu amor para conosco. Você sabia que foi no ano de 998, depois de Cristo, que o dia de finados começou a ser comemorado nos mosteiros beneditinos na França? E você sabia que somente no ano de 1915 se tornou oficial essa data? Bom, se você deseja honrar seus mortos, transforme em pães e peças de vestuários para crianças e gestantes pobres aquelas quantias amoedadas que gastaria na ornamentação dos túmulos e que gastaria também em flores exuberantes para eles. Oferte-as em nome e por seus amados. Essa é a redação do Momento Espírita, compartilhado no dia 2 de novembro de 2023. Porém, hoje eu também gostaria de compartilhar com vocês um assunto muito forte também para a espiritualidade. Tem vários textos lá no grupo de estudo de Espírita Paz e Luz que esclarece sobre as providências divinas, sobre o mundo espiritual, sobre o desencarne, sobre a fé. Mas tem esse tema sobre os espíritos que ficam vagando, né? E sobre o seu estado de perturbação, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Deixe o seu joinha e comente se você acha esclarecedor, tá bom? E também compartilhe. Diz assim, um espírito não esclarecido, ou seja, aqueles que não estudaram nenhum tipo de livro ou de mensagens da espiritualidade, ou não buscaram orientação de padres, de bispos, de líderes religiosos que poderiam orientá-lo, né, os líderes do espiritismo, os líderes de igrejas como a messiânica, ou até mesmo de linhas de fé diferentes que também poderiam trazer orientação, como a Sechonoye, né? Esses líderes eles podem nos esclarecer sobre estados de espíritos, né? Sobre o desencarne, sobre esse processo, sobre o que encontraremos do outro lado. Então, esse espírito não esclarecido chega do outro lado praticamente sem consciência do que está acontecendo. Não acredita estar morto. Ele continua a agir como se ainda estivesse vivo. Assiste todo o funeral e acha que está sonhando. Fica ao redor do caixão com seu corpo e entre os familiares.
Depois do enterro, volta para casa, tenta se comunicar. Aí, como ninguém responde suas perguntas, ele fica desorientado, não aceita auxílio de outros espíritos que vieram para ajudar. Como sempre lhe disseram que os bons, né, vão para o céu, diretamente para o céu, e como uma pessoa nunca se julga má, ele fica esperando que os anjos venham buscá-lo. Como os anjos não aparecem como ele quer, né, aquele tipo de anjo que ele criou na cabeça dele, alguns ficam anos ou séculos na sua casa. No local da morte ou junto com seus bens, os tesouros, pertences que estão lá na sua residência. Presos à matéria, pessoas que viveram aqui só voltados aos prazeres materiais, sem se preocupar com seu futuro espiritual, geralmente demoram-se na crosta terrestre, buscando ainda os mesmos tipos de prazer que costumavam cultivar quando encarnados. Acomodam-se junto aos encarnados que apreciam os mesmos vícios, né? Então eles têm afinidades através dos hábitos de cada um. Os que se foram, que tinham os mesmos vícios dos que estão vivos, eles se atraem por essa semelhança. Esses espíritos com essa afinidade, esse tipo de afinidade, induzem pessoas à prática para usufruir os fluidos. Então eles levam pessoas a usar bebidas, cigarros, outros tipos de entorpecentes. Aprendem a se alimentar da energia dos vivos, se encostam, como dizem, numa pessoa que lhe ofereça condições de permanecer ali naquela dimensão, e muitas vezes, mesmo sem saber que está prejudicando, suga a energia desse indivíduo com quem ele tem afinidade, deixando cada dia mais essa pessoa que está viva debilitada. E a pessoa que está atraindo esse espírito que se torna o seu obsessor, ela começa a ter doenças, né? Porque ela fica numa frequência muito baixa, cada vez mais baixa, então ela fica desprotegida, né? Como a espiritualidade, como o nosso conhecimento espiritual e as nossas boas práticas nos mantêm fortalecidos e com saúde, quando não praticamos essas coisas que nos energizam, as doenças elas nos atacam, digamos assim, muito mais fácil, muito mais rápido. E esse texto que eu acabei de falar aqui é do livro Céu e Inferno, tá? De Allan Kardec. Então, se você gosta desses tipos de esclarecimento, deixe o seu like, comente e compartilhe. Eu lhe agradeço por escutar este áudio em vídeo até o final e veja os vídeos também anteriores. Beijos de luz, paz profunda, e que este dia possa te trazer boas lembranças. Tchau.